Será que o silêncio tem cor? Para Yara Baptista, o silêncio que a envolvia no elegante escritório da Criativa Lisboa, em pleno Chiado, era de um branco ofuscante e gelado. Um branco que contrastava violentamente com o tom quente da sua pele, com a exuberância do seu cabelo afro, que hoje desafiava a gravidade num coque altivo, e com a paleta de cores vibrantes que dançava nos seus cadernos de esboços, escondidos na gaveta como segredos preciosos. Aos 22 anos, Yara navegava por aquele mar de privilégio e expectativas eurocêntricas com a sensação constante de ser um barco à deriva, ansiando por uma costa que a acolhesse sem ressalvas. O ar-condicionado sibilava uma melodia fria, ecoando o tom com que Gonçalo Amaral, o diretor de arte júnior com aspirações seniores e um apelido que lhe abria mais portas do que o seu questionável talento, se dirigia a ela. Yara, querida! A sua voz, untuosa como o azeite barato que tentava passar por gourmet, pingava com descendência. Já terminou aquela pequena alteração que lhe pedi? Sabe, aquela que qualquer estagiário faria em 5 minutos. Yara engoliu em seco a resposta que lhe subia à garganta, ácida como o café requentado da máquina. Assentiu, um movimento quase imperceptível, e voltou os olhos para o ecrã do seu computador, onde as pequenas alterações de Gonçalo tinham desfigurado a sua proposta original para a campanha de uma nova marca de conservas artesanais. Uma proposta que ela passara noites a fio a aprimorar, imbuindo-a de referências subtis à azulejaria portuguesa e à caligrafia popular dos mercados de Lisboa. Agora parecia um anúncio genérico, sem alma, tal como tudo o que Gonçalo tocava. Lembrou-se do dia da apresentação interna. Ela, nervosa, mas orgulhosa, explicara o conceito, a forma como as cores quentes e os padrões nostálgicos evocariam memórias afetivas nos consumidores. Gonçalo assistira com um sorriso enigmático. No final, perante o diretor criativo, ele tomara a palavra. Uma base interessante, a da Yara, considera como se falasse de um desenho infantil. Mas precisei de lhe dar um toque mais sofisticado, mais alinhado com o nosso público-alvo. E apresentar a versão dele, a versão deslavada e anônima, que fora prontamente aprovada com um aceno de cabeça do diretor, cujos olhos pareciam ver em Gonçalo não o profissional mediocre, mas o apelido sonante. Yara sentira o chão fugir-lhe, o ar faltar-lhe. A humilhação fora um nó apertado no estômago, uma mancha escura na sua já frágil confiança. Desde esse dia, o peso da sua presença no escritório tornara-se quase insuportável. As microagressões eram o pão nosso de cada dia, as suas ideias ignoradas em reuniões, apenas para serem apresentadas minutos depois por um colega branco e aclamadas como geniais. Os comentários sobre o seu cabelo. Não fica muito exótico para um ambiente corporativo. O espanto fingido quando ela demonstrava conhecimento sobre arte renascentista ou vinhos do Douro. Gonçalo era o maestro desta orquestra de subtil crueldade e Yara, o seu alvo preferido. Naquela tarde, enquanto o sol de maio pintava os telhados de Lisboa com tons dourados, Yara sentia o nó no estômago apertar-se ainda mais. Gonçalo aproximou-se da sua secretária, o seu perfume caro invadindo o pequeno espaço pessoal de Yara. Temos a reunião com os clientes da Alma Lusa amanhã de manhã, disse ele, os seus olhos azuis frios a inspecioná-la de cima a baixo. Aquela sua ideia inicial sobre a identidade visual, esqueça. Vamos com algo mais seguro, mais universal. Ele usou a palavra universal como se fosse um escudo contra qualquer acusação de clubismo ou preconceito. Yara sentiu o sangue ferver. A campanha Alma Lusa era para uma nova plataforma de divulgação de artistas portugueses de minorias étnicas. A sua ideia, rejeitada por Gonçalo, era precisamente celebrar essa diversidade, essa alma plural de Portugal. Mais seguro, ela questionou, a voz a tremer ligeiramente. Ou mais branco, Gonçalo? O sorriso de Gonçalo vacilou por um instante, uma fenda na sua fachada impecável. Cuidado com o tom, Yara. Não queremos que pareça que está a ser difícil. A ameaça era velada, mas clara. Naquela noite, no seu pequeno apartamento num prédio antigo da Graça, com o eco do fado vadio a entrar pela janela aberta, Yara desabou. As lágrimas contidas durante tanto tempo rolaram livres pelo seu rosto. O cheiro dos cadernos de desenho, da tinta e do grafite, normalmente um consolo, parecia agora uma zombaria à sua criatividade aprisionada. Olhou para um autorretrato que fizera há uns meses, os olhos grandes e interrogadores, uma sombra de tristeza a pairar sobre eles. Por que eu? Sussurrou para o reflexo no vidro escuro da janela, onde se misturavam o seu rosto e as luzes da cidade. O que é que eu fiz para merecer isto?
Mas por baixo do desespero, uma nova sensação começava a borbulhar. Uma raiva fria, lúcida. O eco das palavras do Sr. Amílcar, o velho alfarrabista da Feira da Ladra, onde ela por vezes encontrava tesouros esquecidos, ressoou na sua mente. A dignidade, minha filha, não se oferece numa bandeja. Às vezes temos de lutar por ela com as unhas e os dentes, mesmo que as unhas sejam curtas e os dentes estejam gastos. Yara levantou-se. Olhou novamente para o seu reflexo. A sombra de tristeza ainda lá estava, mas agora havia também uma faísca de desafio. Pegou no seu telemóvel e abriu a aplicação de notas. Começou a escrever. Datas, horas, palavras exatas, pequenos incidentes, comentários depreciativos, ideias roubadas, a humilhação da apresentação das conservas, a sabotagem da campanha Alma Lusa. O silêncio já não seria branco e opressor. Teria a cor da sua pele, a força da sua voz. No dia seguinte, na reunião com os clientes da Alma Lusa, quando Gonçalo apresentou a sua visão universal e descafeinada, Yara pediu a palavra. Com uma calma que surpreendeu a si própria, e perante o olhar gelado de Gonçalo e a curiosidade dos clientes, ela disse: com todo o respeito, Gonçalo, mas creio que uma plataforma que celebra a diversidade da alma portuguesa merece uma identidade visual que reflita precisamente isso, e não uma que a apague. Ela não apresentou a sua ideia original, ainda não, mas plantar uma semente de dúvida. Os clientes, um casal de empreendedores sociais na casa dos 50, trocaram um olhar significativo. A primeira visita ao Sr. Amílcar, depois da sua decisão, foi como um bálsamo. A sua pequena loja, um labirinto de estantes carregadas de livros com lombadas gastas pelo tempo, cheirava a papel antigo e a histórias por contar. Sr. Amílcar, um homem negro de cabelo branco e olhos que pareciam ter visto o mundo inteiro, ouviu em silêncio, servindo-lhe um chá de cidreira numa chávena de porcelana delicada. Então, a menina decidiu que o silêncio não lhe assenta bem, disse ele por fim, um leve sorriso a brincar nos seus lábios. Não, Sr. Amílcar, o silêncio deles é que não me serve mais, corrigiu Yara, sentindo uma firmeza invulgar na sua voz. Contou-lhe o que se passara na reunião, a pequena semente de dúvida que plantara. Ele anuiu. Uma semente precisa de água para germinar, e por vezes de um pouco de sol corajoso para romper a terra dura. Puxou um livro antigo de uma prateleira, a capa de couro gasta. Sun Tzu, A Arte da Guerra. Não para que faças guerra, minha filha, mas para que entendas a estratégia. Observa, conhece o teu adversário, conhece-te a ti mesma e, acima de tudo, escolhe o teu campo de batalha. Yara começou a observar Gonçalo com outros olhos. Não apenas como o seu carrasco, mas como um oponente num jogo cujas regras ela precisava de aprender rapidamente. Anotava mentalmente, e mais tarde, discretamente no seu telemóvel, os seus hábitos, as suas inseguranças disfarçadas de arrogância, as pessoas com quem ele tentava congraciar-se, aquelas que ele desprezava abertamente. Percebeu que a sua crueldade era muitas vezes proporcional à sua própria incompetência. Ele precisava de diminuir os outros para se sentir grande. Tiago, o designer gráfico júnior que se sentava 2 secretárias à frente, era um tipo simpático, um pouco desastrado, com um talento genuíno, mas demasiado tímido para o mostrar. Era branco, lisboeta de gema, e parecia flutuar pela vida numa bolha de privilégio inconsciente. Yara nunca lhe falara muito sobre o que se passava com Gonçalo. Tinha medo de não ser compreendida, de ser acusada de estar a ver coisas, ou de ser demasiado sensível. Mas um dia Tiago aproximou-se dela, o rosto pálido. Yara, começou, hesitante. Eu ouvi o que o Gonçalo disse sobre ti ao telefone com o diretor criativo, sobre a tua falta de iniciativa e dificuldade em entender conceitos complexos. Isso é uma mentira descarada. Eu vi o teu trabalho para a Alma Lusa. Era brilhante. Yara sentiu um misto de surpresa e gratidão. Era a primeira vez que alguém no escritório reconhecia abertamente a injustiça. Obrigada, Tiago, disse ela, a voz embargada. Significa muito para mim. Não é justo o que ele te faz, continuou Tiago, ganhando coragem. Se precisares de alguma coisa, de alguém para testemunhar, ou assim, eu estou aqui. A oferta de Tiago foi a água que a semente de Yara precisava. Começaram a falar mais, primeiro em sussurros cautelosos junto à máquina de café, depois em almoços discretos em tascas escondidas da baixa. Yara partilhou com ele as suas anotações, os seus medos, a sua crescente determinação. Tiago, inicialmente chocado com a extensão do comportamento de Gonçalo, tornou-se um aliado fervoroso. A sua ingenuidade inicial deu lugar a uma indignação genuína.
Ele tinha acesso a e-mails de projeto, a calendários de reuniões, a conversas de corredor que Yara, como alvo, nunca ouviria. Começaram a construir um dossiê, peça por peça. Descobriram que Gonçalo não só sabotava Yara, mas também se apropriava de ideias de outros colegas mais novos e inseguros, e que havia rumores de um incidente mais grave no seu emprego anterior, algo que fora abafado pela influência da sua família. A pressão sobre Yara aumentou. Gonçalo, talvez sentindo que o seu controle sobre ela estava a diminuir, tornou-se mais errático. Num dia, ignorava-a completamente. No outro, sobrecarregava de tarefas impossíveis, com prazos ridículos, claramente com a intenção de a fazer falhar. Houve uma tarde em que ele perdeu um ficheiro crucial no qual Yara trabalhara durante uma semana, insinuando que a culpa era da sua desorganização. Yara, com a ajuda de Tiago, que recuperara uma cópia de segurança do servidor, conseguiu apresentar o trabalho a tempo, mas o stress era constante. Ele está a tentar quebrar-te, disse o Sr. Amilcar numa das suas visitas à alfarrabista, enquanto Yara lhe mostrava num tablet discreto algumas das provas que reunira. Não o deixes. A raiva pode ser um escudo, mas a inteligência é a tua melhor espada. Ele folheou um dos e-mails onde Gonçalo dava instruções contraditórias a Yara. Este homem, murmurou, é um castelo de cartas. Basta um sopro no sítio certo. O sítio certo começou a tomar forma. A Criativa Lisboa ia organizar um grande evento para celebrar os seus 10 anos, uma festa de gala num palacete restaurado no Príncipe Real, com a presença de toda a elite da publicidade lisboeta, clientes importantes e a imprensa da especialidade. A Criativa Lisboa ia organizar um grande evento para celebrar os seus 10 anos, uma festa de gala num palacete restaurado no Príncipe Real, com a presença de toda a elite da publicidade lisboeta, clientes importantes e a imprensa da Gonçalo, como não podia deixar de ser, estava encarregado de uma apresentação sobre os futuros talentos da agência. Era a oportunidade perfeita. O plano era arriscado. Yara e Tiago passaram semanas a prepará-lo, muitas vezes trabalhando até tarde no pequeno apartamento de Yara, com o cheiro a café forte e a ansiedade a pairar no ar. Sr. Amilcar, através de um antigo cliente seu, um jornalista de investigação agora reformado, mas com bons contactos, conseguiu que uma repórter de um influente blog de média e marketing estivesse presente no evento, alertada para a possibilidade de uma história interessante. A noite da festa chegou, fria e ventosa para uma noite de final de primavera. Yara escolheu um vestido simples, mas elegante, de um azul profundo, a cor da determinação. Usava um pequeno pendente de prata com um símbolo adinkra que o Sr. Amilcar lhe oferecera. Nyan Sapo, o nó da sabedoria, da paciência e da astúcia. Sentia o coração a bater descompassado, mas as mãos estavam firmes. Tiago, pálido mas resoluto, deu-lhe um pequeno aceno de encorajamento quando se cruzaram no átrio do palacete, decorado com uma opulência que lhe pareceu quase obscena. Gonçalo estava no seu elemento, circulando entre os convidados com a sua habitual arrogância, distribuindo sorrisos falsos e apertos de mão vigorosos. Quando chegou a sua vez de apresentar os futuros talentos, ele subiu ao pequeno palco improvisado com a confiança de um pavão. O seu discurso era oco, cheio de clichês sobre inovação e criatividade, mencionando de passagem alguns nomes de colegas, brancos, na sua maioria, enquanto Yara e outros como ela eram convenientemente ignorados. No momento em que Gonçalo se preparava para mostrar um vídeo promocional sobre a agência, um vídeo que ele próprio editara, claro, Tiago, a partir de um pequeno portátil escondido, ativou o seu plano. No grande ecrã atrás de Gonçalo, em vez do vídeo corporativo, surgiu um slide simples. A verdadeira face da Criativa Lisboa. Um murmúrio percorreu a sala. Gonçalo olhou para trás, confuso, depois furioso. Tentou gesticular para os técnicos de som, mas antes que pudesse reagir, a voz de Yara, calma mas firme, ecoou pelo sistema de som. Uma gravação que ela conseguira de uma conversa particularmente reveladora, onde Gonçalo se vangloriava com um colega sobre como manter certas pessoas no seu devido lugar. E como algumas ideias, por mais que se esforcem, nunca terão o nosso ADN. A gravação era curta, mas demolidora. Seguiram-se excertos de e-mails projetados no ecrã. As instruções contraditórias, os comentários depreciativos sobre o trabalho de Yara, a apropriação de ideias. Tudo anónimo, mas claramente datado e contextualizado. O silêncio na sala era pesado, palpável. Os sorrisos dos convidados congelaram.
Os diretores da agência sentados na primeira fila estavam lívidos. Gonçalo estava petrificado. A sua cor fugira-lhe do rosto, deixando-o com uma palidez doentia que contrastava com o seu habitual bronzeado artificial. Gaguejou qualquer coisa sobre manipulação, calúnia, mas a sua voz não tinha convicção. Então, Yara deu um passo em frente, saindo da penumbra onde se mantivera. Não precisou de microfone. A sua voz, embora não alta, carregava uma autoridade que silenciou os últimos murmúrios. O que acabaram de ver e ouvir, disse ela, olhando diretamente para os diretores, depois para os convidados, é apenas uma pequena amostra do ambiente tóxico e discriminatório que alguns de nós somos forçados a suportar diariamente nesta agência. Um ambiente que sufoca o verdadeiro talento e perpetua a desigualdade sob um verniz de modernidade e inclusão. Ela não acusou diretamente Gonçalo pelo nome naquele momento. Não precisava. As provas falavam por si. Ela falava pela sua dignidade, pela sua arte, por todos aqueles cujas vozes tinham sido silenciadas. A repórter do blog de média, estrategicamente posicionada, já estava a gravar tudo no seu telemóvel. O seu rosto uma máscara de concentração profissional. O rescaldo foi imediato e sísmico. A festa terminou abruptamente. Nos dias seguintes, a Criativa Lisboa viu-se no centro de um furacão mediático. O blog da repórter publicou uma matéria explosiva, com excertos das provas, anonimizadas para proteger as fontes, mas o estrago estava feito. Outros meios de comunicação pegaram na história. O nome de Gonçalo Amaral, embora não mencionado por Yara no seu discurso, rapidamente se tornou o foco das especulações e, em breve, das acusações internas. A administração da agência, apanhada de surpresa e desesperada para controlar os danos, suspendeu Gonçalo e anunciou uma investigação interna rigorosa. A sua arrogância habitual desaparecera, substituída por um pânico mal disfarçado quando percebeu que o apelido da família desta vez talvez não fosse suficiente para o salvar. Outros funcionários, sentindo uma mudança no ar, começaram a partilhar as suas próprias histórias sobre Gonçalo, e não só, com a equipa de investigação. O castelo de cartas do Sr. Amílcar estava a ruir. Para Yara, as semanas seguintes foram um turbilhão. Recebeu mensagens de apoio de colegas que antes temiam falar e até de desconhecidos que leram a sua história online. Houve também olhares de soslaio, sussurros, a incerteza sobre o seu próprio futuro na agência. Mas algo fundamental mudara dentro dela. O medo persistente que a acompanhara durante tanto tempo dera lugar a uma sensação de leveza, de força tranquila. Ela enfrentara o seu maior receio e sobrevivera. Mais do que isso, ela lutara e, à sua maneira, vencera. Tiago tornou-se um amigo ainda mais próximo, a admiração a brilhar nos seus olhos. Foste incrível, Yara, dizia ele repetidamente. Nunca teria tido metade da tua coragem. Seu Amílcar, na sua alfarrabista, recebeu-a com um sorriso que lhe enrugava os cantos dos olhos. Então a menina encontrou a sua espada, disse ele, enquanto lhe servia o habitual chá de cidreira. E usou-a com sabedoria. O conhecimento, a verdade, são armas poderosas. Alguns meses depois, a investigação interna concluiu-se com a demissão de Gonçalo Amaral. O seu nome ficara manchado na indústria e as portas que antes se abriam com tanta facilidade começaram a fechar-se. Não houve acusações criminais. O sistema, como Yara sabia, raramente funcionava dessa forma para os poderosos, mas o seu poder de humilhar e discriminar fora severamente cerceado. A Criativa Lisboa, sob pressão, implementou novas políticas de diversidade e criou um canal de denúncias anónimas. Pequenos passos, talvez, mas passos na direção certa. Yara decidiu deixar a agência. Não por ressentimento, mas porque sentia que precisava de um novo começo, de um lugar onde o seu talento pudesse florescer sem sombras. Recebeu várias ofertas de emprego, algumas de empresas que tinham acompanhado a história e admirado a sua coragem e integridade. No seu último dia, enquanto arrumava as suas coisas, encontrou o caderno de esboços onde desenhara o seu autorretrato. Pegou num lápis e, ao lado dos olhos tristes e interrogadores da versão antiga, desenhou um novo par de olhos. Firmes, diretos, com uma centelha inconfundível de esperança e a sabedoria de quem conhecera a escuridão, mas escolhera acender a sua própria luz. Saiu do edifício da Criativa Lisboa e parou por um momento na calçada do Chiado, o sol da tarde a aquecer-lhe o rosto. O silêncio à sua volta já não era branco e opressor. Era o murmúrio da cidade, o som das suas próprias possibilidades, a melodia vibrante da sua alma, finalmente livre para ser ouvida. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente,
outras batalhas a travar, talvez. Mas agora, Yara Baptista sabia que a sua voz, por mais pequena que parecesse, podia mover montanhas. E isso, pensou ela com um sorriso tranquilo, era a mais bela das artes.